Olá, irmãos, irmãs, você que está assistindo este vídeo, onde quer que você esteja, que a graça de Deus possa estar contigo. Eu vou trazer uma palavra hoje que está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, que fala de Gideão. A palavra de Deus nos diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: varão valoroso, o Senhor Deus é contigo. O lagar era um lugar onde se exprimia a uva para tirar o vinho, e Gideão estava malhando trigo, devido que os inimigos de Israel nesta época, os midianitas, roubavam o trigo, roubavam o gado, e Israel estava muito pobre. Gideão era de uma família pobre, de uma tribo pobre, e ele era o menor da família, mas ele era esforçado, e por isso Deus incumbiu ele de tirar Israel daquele sufoco e livrar das mãos do inimigo. Conta a palavra de Deus que Gideão, no primeiro momento, ele ficou, digamos que perplexo, ele ficou surpreso de Deus ter escolhido ele. Mas é muito claro de enxergarmos que Deus, ele não dá uma missão para os covardes, para os preguiçosos, ele dá para quem tem garra, para quem tem vontade de vencer. Independente da situação que Gideão estava, ele era esforçado, ele fazia o melhor com o melhor que ele tinha no momento. E a palavra diz que Deus colocou Gideão como cabeça de Israel. E Gideão formou um exército com 30 e poucos mil homens diante de 300 mil do exército inimigo. A partir da hora que Gideão aceitou ir para a luta, que diante dos olhos dos homens era impossível, mas para Deus nada é impossível. Uma coisa não é impossível até que você vai e tenta fazer. Gideão caminhou para a guerra com 30 e poucos mil homens. Sabe o que aconteceu? Logo no meio do caminho tinha um riacho, né? Mas antes de chegar nesse riacho, Gideão reuniu toda a tropa e disse: quem dentre vós não tem coragem de lutar, está com medo, queira voltar para suas casas, fique à vontade. Neste momento, 22 mil soldados voltaram para suas casas. 22 terços eram covardes. Gideão andou mais um pouco e chegou no riacho. Aquele povo, a maioria, tomava água de joelhos, de 4 pés. E Gideão ficou observando. Somente 300 homens que tomavam a água e olhavam para ver se o inimigo não estava vindo. Afinal, estavam em guerra. A peleia, a guerra era constante. Gideão dispensou mais 9 mil homens. Ou melhor, 12 mil homens. Ficou somente com 300 para enfrentar um exército de 300 mil. Olha a proporção, 1 para 1000. Gideão, inspirado por Deus, a sabedoria de Gideão era a sabedoria de Deus. Olha o que Gideão fez. Era impossível vencer 300 mil, um homem lutar contra 1000 na espada. Gideão fez o quê? Armou seus 300 soldados com buzinas e sitiaram o acampamento inimigo
na calada da noite, numa hora marcada, conta a palavra de Deus que 3 grupos invadiram o acampamento do inimigo, um grupo daqui, outro de lá e outro daqui. E tocaram a buzina tão alta que os inimigos acharam que não tinha mais solução de vencer a batalha. E na escuridão, na confusão, se mataram uns aos outros a espada e acabou Gideão ganhando a guerra e livrando o seu povo da mão do inimigo. Bem, o que podemos aprender com essas pérolas que a Bíblia nos traz? Gideão, ele tinha uma condição para que Deus abençoasse ele. Ele era esforçado. Isso vale para todas as esferas da vida. Se você não se esforçar, jamais chegará a lugar algum. Gideão, ele não ficou reclamando que nasceu numa família pobre, como muitos reclamam da vida. Tem aquela mente de pobre. Gideão, ele estava momentaneamente numa situação difícil, mas ele não reclamou. A maioria dos companheiros dele malhavam o trigo na eira, mas Gideão foi malhar no lagar, que é um lugar pequeno, espremido. Por quê? Porque lá os seus inimigos não viam ele e não poderiam roubar o trigo que ele malhava. Então Gideão, ele fez o melhor com o melhor que ele tinha e venceu, foi abençoado. Conta a palavra de Deus que Gideão, ao dispensar 2/3 de seus soldados, ele foi um estrategista. Muitas vezes a gente não vence na vida, meu irmão, porque andamos com covardes, porque os teus companheiros são covardes. Às vezes o teu sócio é covarde. Às vezes, diante de uma situação que depende de você tomar uma decisão, não toma, são os águas mornas, são mornos, são os borra-botas, não tem coragem de empreender nada. Aí o que acontece? Os covardes jamais chegarão ao topo. A diferença entre um campeão e um covarde, de um guerreiro, de um lutador que vai e ganha um covarde, é que os dois têm medo. Pode ter medo, mas o campeão, ele enfrenta o seu medo e o covarde desiste. A diferença é só isso, são atitudes que fazem a diferença. Porque os dois têm pernas, o covarde e o campeão têm olhos, têm ouvidos, caminham. A diferença está na sua atitude. E Gideão sabia que os covardes eram um peso, eram uma mala sem alça, liberou. Mais à frente, quando se deparou com o riacho, ele liberou mais uma certa quantia de despreparados. Muitas vezes, irmão, você não vence na vida porque você anda com pessoas despreparadas. Faz um balanço na sua vida, faz uma lista de 5 pessoas com quem você mais conversa, com quem você mais anda, com quem você mais passa o seu tempo. 5 pessoas. Essas 5 pessoas resumem a sua vida. Se você anda com campeões, certamente você vencerá. Você terá ideias de campeões, atitudes de campeões. Se você anda com covardes, se você anda com despreparados, com água morna, com borra-botas, com bola murcha, não chegará a lugar algum. Deus, ele abençoa as pessoas que são esforçadas. Jamais o Criador dará uma missão para alguém que é preguiçoso, alguém que dorme até às 11 horas.
Aqui a palavra diz que Gideão estava debaixo de um carvalho. Carvalho é uma árvore, mas ele estava trabalhando. Ele estava fazendo um trabalho árduo para que pudesse ficar com os grãos de trigo que ele malhava, assim o inimigo não roubava ele. Mas se ele estivesse numa rede debaixo desse carvalho, será que Deus teria dado a missão de livrar o povo de Israel da mão do inimigo para Gideão? Jamais. O Criador, ele não dá missão para os preguiçosos e nem para os covardes, e nem para os despreparados. Afinal, os covardes desistem, os despreparados, eles são demitidos, dispensados, e somente fica com a honra, somente ganha a luta aqueles que vão e enfrentam a luta, aqueles que acreditam em si e acreditam em Deus, aqueles que, mesmo diante de uma situação desfavorável, empenham toda a sua força para chegar ao seu objetivo. Gideão era um guerreiro, Gideão era um líder, Gideão era um campeão, Gideão é uma pessoa a quem nós devemos nos modelar. O ser humano, ele precisa de modelos. Muitas pessoas se modelam em fracassados, se modelam no pai que tem uma mente fracassada, tem uma mente mediana. Tem muitas pessoas que se modelam em alguém que não vai trazer benefício nenhum. Temos que modelar-nos nos campeões. Gideão é um deles. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos neste dia. Que a paz de Jesus Cristo e a sabedoria do Espírito Santo estejam com você neste dia. Um forte abraço para você.